Pai do Senhor, meus irmãos, eu estava aqui pensando em algo que é importante para a nossa vida espiritual. Antigamente, há uns 20, 25 anos atrás, ou até mais para trás do que isso, o povo de Deus, o povo pentecostal, né? Ele era muito taxado de endemonizado, vamos dizer assim. Por que eu estou falando isso? Antigamente, o crente pentecostal, principalmente da Igreja da Assembleia de Deus, ele ia fazer uma visita numa casa, ele chegava lá, via uma boneca, a pessoa passando mal, a pessoa não estava se sentindo bem, não conseguia dormir, e ele falava, olha, o demônio entrou através dessa boneca. Via em uma outra casa que o cachorro estava uivando muito, latindo. Olha, esse cachorro está endemoniado. Ia numa outra casa que a pessoa falava que está acamada, de repente ninguém descobre o que é, os médicos não sabem. Isso é uma obra de macumbaria, isso é o diabo. Você que é dessa época, você vai lembrar que isso que eu estou falando não é um fato, é uma realidade, né? Já teve gente de ver panela cair sozinha, porta fechando, gente andando na casa, e aí chamava o crente lá, o pentecostal ia lá orar e falar, eu te repreendo, Satanás, sai daqui em nome de Jesus. E a gente foi muito taxado de ver o demônio em tudo. Eu já ouvi muito isso na época que eu me converti, acho que eu me converti há uns 15 anos atrás. E aí a gente ia fazer visita e eu ouvi muito isso. Esses crentes aí vê demônio em tudo. Via uma imagem na casa da pessoa. E eu já presenciei isso, irmãos. Eu já fiz isso, já vi isso. Fui orar na casa de uma pessoa que estava com problema conjugal e eu vi umas imagens lá e eu falei, olha, eu nunca falei isso. Eu, na verdade, não queria te constranger com isso. Mas se eu fosse você, eu tiraria essas imagens daqui da sua casa. Né? Enfim, você que é dessa época já deve ter visto isso, passado por isso, vivenciado isso, participou dessas coisas. E nós fomos taxados aí, do pentecostal, assembleano, de esses irmãos veem demônio em tudo, não é verdade? Agora presta atenção. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, depois se você puder comentar, deixar sua opinião, ela é importante. Nós estamos falando de mundo espiritual. Uma vez que nós fomos inseridos no corpo de Cristo, através do sangue de Jesus, do sacrifício da cruz, da salvação, que Cristo nos deu gratuitamente, e nós nos arrependemos e cremos, né, que Jesus ele perdoa os nossos pecados, nós fomos inseridos em um reino espiritual. Que ele ainda não é palpável, mas de alguma maneira a gente pode apalpar algumas coisas desse reino. E nós sabemos e cremos que esse mundo espiritual está aí. Ele é evidente. A pergunta que eu te faço é, o que aconteceu com isso? A igreja ela foi passando por mudanças, críticas, ela acabou não suportando as críticas e acabou aderindo ao sistema desse mundo. Justamente que não é um versículo isolado aqui que eu vou citar, mas quando Paulo fala em Romanos 12 de não nos amoldar, ele está falando ali não nos conformar com esse mundo, é um molde. Então o mundo nos moldou dizendo, não, tudo vocês vê demônio, e não é assim e tal, e essa ideia ela entrou na nossa mente mesmo. Você que vai assistir esse vídeo provavelmente já deve ter passado por momentos que você foi fazer uma visita ali, percebeu que existia uma ação maligna em alguma coisa, mas por conta dessa teologia, dessa filosofia, dessa crítica, você acabou se calando e foi para casa, e aí daqui a pouco até comenta com outro irmão, né? Eu senti de Deus, mas não falou. A minha pergunta para você é o seguinte, vou dar duas opções, mas é claro que existe um caminho mais perfeito.
caminho mais coerente, mais bíblico, mais espiritual. Mas olha só os extremos que nós chegamos. O primeiro extremo é aquele que vê demônio em tudo. O segundo é o que a gente vive hoje, não vê demônio em nada. Qual desses dois seria o pior? Ver demônio em tudo ou não ver demônio em nada? A Bíblia, ela está repleta de textos que o demônio se alojou ali. Ele era o causador da enfermidade. Que o diabo, ele era o causador da pessoa ser lunática. E eu não estou falando isso para generalizar. Todas as pessoas que estão enfermas é o demônio. Não. Existe a patologia aí para entender, né, a medicina, a ciência, para descobrir o que a pessoa tem de fato como enfermidade. Mas não podemos negar, e a Bíblia tem textos que nos mostram que existem enfermidades psicossomáticas, físicas, que eram espíritos imundos, era o demônio sim, fazendo aquela pessoa estar naquele estado de enfermidade. Como aquela mulher, se eu não me engano, de Lucas 13, que andava encurvada, que Jesus curou ela numa sinagoga num dia de sábado. Como aquele endemoniado gadareno de Marcos capítulo de número 5, que para todos ali ele é um lunático, mas na verdade ele tinha uma legião de aproximadamente 6.000 demônios dentro dele, fazendo com que aquele homem se tornasse aquele homem perigoso. Então a minha pergunta é bem simples. Existe um caminho melhor para a gente ir, mais coerente, espiritual, bíblico, isso debaixo da oração. Mas entre esses dois caminhos de ver demônio em tudo e não ver demônio em nada, qual seria o pior? Qual seria o mais perigoso? Você já percebeu que a gente vê um adolescente trancado no quarto 12 horas por dia, sai de lá com aquela cara pálida e a gente fala, é assim mesmo, é a idade. E eu tô para te dizer que esses dois demônios, o que tem, é o nome de um, e o nada a ver, são um dos mais perigosos que existem. Porque ele não sai nem você... o que tem, o nada a ver, não, o que tem, deixa ele aí, o que tem, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, não tem nada de espiritual nisso não, isso aí é assim mesmo. E entrou uma teologia no Brasil, gente, que ela é perigosa. Ela tem uma aparência boa, que quer fundamentar tudo na palavra de Deus, mas a palavra de Deus, essa teologia, ela não está colocando ela não está usando toda a Bíblia, somente aquilo que ela entendeu como verdade. E a Bíblia não é para ser interpretada pela metade, não é para ser vivida por uma parte dela, ou é uma parte do todo, não é o todo. Então as pessoas não querem aceitar os textos bíblicos que estão ali à disposição do crente, mas por conta da teologia dele, quando ele lê aquele texto com óculos da sua teologia, ele já ignora completamente aquilo, porque ele foi ensinado naquela igreja, ele cresceu ali, ele aprendeu daquele jeito, e para ele aquilo ali não existe, porque ele foi ensinado e foi doutrinado naquilo. Nós temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia tem relatos de que existem as ações demoníacas. E por que a igreja não identifica mais hoje? Porque a igreja não está na dimensão espiritual de identificar o que é um demônio e o que é uma enfermidade de fato. Muitas vezes você vai ver isso, pessoas que estão endemoniadas, elas vão entrar na igreja, eu já vi com meus olhos, sorriu para nós lá do púlpito, deu um tchauzinho e saiu. E para nós aquela pessoa simplesmente estava embriagada. A igreja vai perdendo sua identidade, não a igreja triunfante, a igreja de Cristo nunca vai perder, ela está viva e ela vai subir aos céus. Mas eu quero que você reflita nisso e deixe aí o seu comentário. O que seria pior?
vê demônio em tudo ou não vê demônio em nada? É claro que existe um caminho mais perfeito, espiritual também, mas entre essas duas perguntas, você é dessa época? Você já viu isso? Conta pra nós.